Tá aí, minha gente, conforme havia anunciado, né? Conforme havia anunciado, está aqui, prazer e uma satisfação, recebendo aqui o prefeito municipal daqui da nossa cidade. Senhor prefeito, eu começaria amanhã, senhor prefeito. Eu estou completando quase 70 anos. Amanhã é 70 menos 1, 69 anos. E eu acho isso uma satisfação muito grande e uma coisa muito boa, porque do jeito que eu tá, e outro dia até meu amigo Jorge Issa da Casa Brasileira falou, Januário, é sensacional, porque você continua com o mesmo pique quando você tinha, quando a gente estava iniciando. E eu tive a oportunidade, e são poucas pessoas, eu me honro disso, talvez possa se contar no dedo as pessoas que conhecem o mundo como eu conheço de carro. Não é negócio de avião, passa 15 dias lá e só vê o que ele manda. E passei apertado. Passei apertado. Cheguei nos Estados Unidos nos anos 60, em plena era Woodstock. Foi, acho que você não lembra disso, mas você já chegou a pensar, foi o tempo em que os fazendeiros precisavam de terra para o gado. E os índios ocupavam, eles iam de avião e jogavam roupas contaminadas com resfriado e contaminado com varíola e outras coisas assim, e exterminavam totalmente as aldeias, e eles chegavam e dominavam aquela terra do índio. Foi assim que eu fui recebido dentro dos Estados Unidos. E daquela maneira que era o Brasil. E depois, eu vejo passar e começo a analisar a nossa geração. Me dá um orgulho muito grande. Me dá um orgulho muito grande, minha gente. Porque o que o Brasil não fez em praticamente 500 anos, a nossa geração em 50 anos pegou o Brasil e colocou o Brasil entre os 10 maiores países do mundo. É uma satisfação muito grande a gente participar desse desenvolvimento do Brasil e ter nascido nessa etapa brasileira e ser um dos responsáveis pelo crescimento do Brasil. Como é que você vê isso, senhor prefeito? Olha, primeiro, Januário, boa tarde a você, boa tarde ao meu prezado chefe de gabinete, Zé Maria, boa tarde a todos os seus ouvintes, também ao Fafá, ao João, ao prezado Marco Antônio Baracho. Uma satisfação estar aqui um dia antes do seu aniversário de 69 anos. Que beleza! 69 anos muito bem vividos, né, Januário? Graças a Deus. Graças a Deus. E uma coisa maravilhosa, sem medo da morte. Será mais uma etapa que a gente vai vencer. Então ela pode vir e a gente tira de escanteio. Isso eu aprendi muito bem lá no Oriente, porque aqui não, né? Olha, aqui eles pedem pra gente ir pro céu. Daí ele fala assim, ó, você vai pro céu, é gozado, todo mundo quer ir pro céu. E às vezes não pode nem falar isso, né? Mas todo mundo quer ir pro céu. Daí você pergunta, como é que é o céu? Eu não sei. Você anda de carro no céu? Não tenho certeza. Lá tem casa? Não sei. Mas quem que vive lá? Não sei. Mas como é que você quer ir num lugar que você não sabe nada? Porque minha mãe, minha avó, meu tio, tudo falou que lá é bom. Mas eles foram lá? Não, também nunca foi. Mas não vem o caso, né? É que a gente começa e confunde a cabeça dele. Padre Darcy falou assim, olha, você tá com muita cebola na cabeça, tem que tirar a cebola da tua cabeça para você começar a sentar de novo e pensar novamente. Olha, Januário, você imagina o seguinte, que na década de 30, o Brasil tinha mais ou menos 50% da sua população morando na zona rural, né? E hoje nós temos 5% da população, né? Então, em 80 anos, praticamente foi assim, um êxodo rural fantástico a ponto de que hoje nós temos um problema na zona rural de falta de gente, né? Mas isso mostra que há 80 anos atrás
nós tínhamos aí algumas coisas que mostravam um certo atraso do Brasil, né? Imaginar que telefone, na época que meus pais eram crianças, para fazer uma ligação daqui para São Paulo, você tinha que pedir para a telefonista, e a telefonista dizia, olha, daqui 3 dias eu retorno a sua ligação. Televisão, ninguém tinha, era novela no pé do rádio. Eu ouvi o Direito de Nascer. Então, carro era um ou outro cidadão que tinha, e mesmo assim quem tinha eram aquelas pessoas mais abastadas, né? Então, em 80 anos, houve essa revolução, né? O Brasil deu um salto, realmente. Hoje você tem televisão de LCD, televisão de LED, você tem celular, você tem telefone por via satélite, você tem uma modernidade fantástica, computador, laptop, iPad, enfim, tantos avanços que a gente está vendo, né? E o Brasil também, ele veio num processo de crescimento, de apuração de toda a sua classe política, que, queira ou não, vem passando por um processo de depuração natural, né? Toda eleição tem o joio e tem o trigo, e a gente cabe, a população está separando aquilo que é bom daquilo que não é bom. Eu acho que nós estamos indo a duras penas, pagando muitas vezes caro, mas nós estamos avançando, né? Eu acho que o Brasil, ele dá uma demonstração para o mundo de força. Nós temos um potencial energético fantástico, de energias renováveis, isso o mundo precisa. Nós estamos falando aí do biodiesel, do álcool, energias eólicas, energia solar, enfim, nós temos uma matriz energética muito grande a ser explorada. Nós temos um país inteiro em construção. Você veja, por exemplo, a Europa. A Europa, tudo que tinha que ser feito já foi feito. Né? Você vai lá 10 anos depois, tudo é a mesma coisa. Exatamente, nós temos uma demanda de serviços públicos monstruosa. Olha, no momento em que se precisa injetar recurso na economia para se movimentar e gerar emprego, gerar dias melhores à nossa gente, a demanda do Brasil é muito grande. Vamos ver a questão de metrô, por exemplo, nas grandes metrópoles, é extremamente acanhada. Você pega a malha viária de metrô na cidade de São Paulo, que é o principal artéria de produção de riqueza do Brasil, é muito pequena. Você pega Tóquio, por exemplo, é impressionante o volume de metrô. Nova York é a mesma coisa, e outros grandes centros do mundo. Aí você vê então como nós estamos ainda acanhados. Vários cidades que precisam de pavimentação, a questão de saneamento básico. É impressionante o universo de dinheiro que precisa ainda para a gente ter a universalização do tratamento de esgoto no Brasil. Então eu vejo o seguinte, o Brasil está na posição que está, de um dos maiores economias do mundo, e ainda tem muito para ser construído no Brasil. Então acho que nós temos um potencial fantástico de crescimento. Eu acho que o Brasil, nesses próximos anos, tem tudo para ser aí um país muito maior do que é hoje, de geração de oportunidade de emprego e de riqueza para a nossa gente. Se você vê o mundo, você vê os conglomerados de gente que teve há pelo menos uns 50 anos atrás. Você pega uma quantidade enorme de gente em torno de Nova York, depois você vai lá em cima, em torno de Detroit, depois você vai lá embaixo, em Los Angeles. A Europa não, ela é praticamente, ela é todinha dividida. E a gente vendo esse desenvolvimento que tem, principalmente das pessoas, a gente vê aqui no Brasil que a gente tem uma área muito grande e a gente ainda tem muito espaço, ainda cabe muita gente aqui, né? Exatamente. Olha, o Brasil, ele tem um potencial de crescimento que talvez nenhum outro país do mundo tenha. As riquezas naturais que nós temos, petróleo, ouro, minério, é alguma coisa fantástica. E o povo brasileiro é um povo ordeiro, um povo pacífico, um povo que efetivamente vem buscando a oportunidade de crescer, né? E passou a ser um povo bonito, porque o estrangeiro veio aqui, cruzou com o brasileiro. Hoje nós temos as mulheres e as pessoas mais bonitas daqui, tá aí para mostrar ao mundo. Mas aqui, ó, já estão dando bronca aí, ó, tá de quen. Vamos começar a mexer nas feridas. Vamos falar de Guará e vem aqui. E olha, satisfação realmente estar aqui para a gente falar um pouco, e é o que eu tinha pedido a você há um tempo atrás,
a oportunidade da gente estar falando um pouquinho do nosso governo, né? Mas vamos pegar, o senhor fala do governo, porque a gente tem aqui bastante tempo. Aqui tempo não é problema com a gente, porque a gente respeita o nosso entrevistado. O ex-prefeito Francisco Carlos falou que a saúde do senhor está uma água. Olha aí o jeito que ele falou, olha aí, ó. E falou isso. Olá, ouvinte. Aqui é Francisco Carlos. Hoje vamos falar de saúde. Com a chegada do calor, a nossa cidade tem sofrido, como nunca antes, com os insetos. Além do incômodo, os insetos trazem algo pior, a dengue. Caro ouvinte, hoje Guaratinguetá é a segunda cidade no ranking da dengue no Vale do Paraíba, com 85 casos confirmados e 100 sob suspeita. Temos 34 bairros da cidade com manifestação da doença, segundo o jornal O Vale, que também mostra que Guaratinguetá está em penúltimo lugar no índice de atendimento em saúde no Vale do Paraíba. A questão é séria e exige ações imediatas do poder público local. E mais do que isso, precisamos de ações estruturadas e preventivas na área de saúde em nossa cidade. Depois que se alastra, é mais difícil controlar a dengue, não é? Bom, a gente também pode ajudar. Eu estou fazendo a minha parte em casa e convido você a fazer o mesmo. Não deixe água parada em vasilhas, vasos, pneus velhos. Evite lixo entulhado. Dengue é coisa séria. Pode matar. Os desafios de Guaratinguetá. Tá aí. E na oportunidade também, o presidente do PSDB, doutor Marcelo Meirelles, aqui no nosso programa, ele falando sobre a saúde, ele diz assim que foi a maior epidemia de dengue. Muitos casos não foram registrados. E, além disso, é o pior índice registrado pelo SUS. Como o senhor responderia, doutor Júnior Filipe? Bom, primeiro, o Januário, deixa eu deixar bem claro uma situação que o objetivo nosso aqui é de vir falar sobre as marcas do nosso governo, daquilo que nós avançamos. Como o foco aqui é a saúde, eu também quero abordar sim, né? Eu acho que o volume de avanços que nós demos agora no item saúde é alguma coisa impressionante. É verdade que nós passamos por um momento muito difícil da dengue, mas a cidade não tem só dengue. Nós precisamos falar do que aconteceu na nossa saúde pública. Quando nós assumimos a prefeitura... Quer dizer, o senhor fala quando assumiu a prefeitura, foi logo depois do doutor Francisco Carlos. Logo depois do então, governo... tudo que o senhor falar que começou ali, quer dizer, o Francisco Carlos deixou naquele ponto e o senhor vai servir como parâmetro para o senhor falar o outro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da saúde, né? Porque, de repente, a gente escuta o ex-prefeito falando, o presidente do PSDB falando, e dá a impressão aí que no governo do PSDB a saúde era linda, maravilhosa, que não tinha problemas e que efetivamente era tudo de bom, era tudo que a cidade queria, né? E aí, por uma epidemia da dengue, eles pegam esse item e aí começam a achar que está um verdadeiro caos na saúde. Então a gente precisa relembrar algumas coisas, né? E mostrar os avanços que a gente fez no quesito saúde. Nos últimos 46 anos, né, de 1958 a 2004, portanto o governo do PSDB está no meio, em 46 anos foram criadas 14 unidades de saúde. No nosso governo, nós criamos 15 novas unidades de saúde. A Casa do Cidadão, 2 centros de especialidade odontológica, que aliás não tinha, o CEL não tinha. Temos no Pedregulho e agora nós estamos entregando do Parque São Francisco. O serviço de logística na rua Lamartine de Lamare não existia. Hoje tem a distribuição de medicamentos, principalmente os medicamentos de alto custo. Dobramos o número do PSF, eram 4, hoje nós entregamos mais 4. Jardim Esperança, Rocinha, São Dimas e Pingo de Ouro. Aliás, São Dimas foi inaugurado. Um prédio que tinha uma mesa, uma cadeira e nem trava na porta tinha. Muito menos equipe médica contratada. A Casa Ambiente Saúde no Engenheiro Neiva. Uma unidade básica de saúde lá junto ao centro de saúde. O ambulatório de dependência química na rua Castro Santos. O centro de controle de zoonose e o centro de atendimento psicossocial.
Isso tudo não tinha. 15 novas unidades de saúde construídas no nosso governo. 15. Em 46 anos, o município criou 14. No nosso governo, criamos 15. O AME. Vamos falar um pouquinho do AME? A impressão que o PSDB dá é de que a saúde era linda, maravilhosa. O seu usuário do sistema de saúde do município, do SUS. Você se lembra como é que era o nosso AME? Era um lixo, era uma vergonha. Parede todas emboloradas, sem iluminação, sem ventilação. Gabinete de médico onde era estacionamento de ambulância. Era um prédio horrível. Então nós tínhamos um grande desafio para poder fazer a reforma. E o grande desafio qual era? Eu não podia colocar uma faixa na porta do AME dizendo, olha, volte daqui 10 meses. É a única unidade de especialidades médicas do município. Então nós tivemos que alugar um prédio ali ao lado da SABAP. Adaptamos esse prédio, transferimos todos os serviços para lá, para aí sim fazer a grande reforma do AME. O AME ficou lindo, bem ventilado, bem iluminado, iluminação natural, com os equipamentos todos novos, os gabinetes dentários todos novos, enfim, um novo AME. Aí quando fala aí que a saúde era uma beleza no governo do PSDB, vamos lembrar que beleza era. Os exames de laboratório, gente. Eram 33 tipos de exame de laboratório, e quem fazia era o laboratório da prefeitura. E pior, nem os médicos da própria rede aceitavam. Tão ruim era a qualidade dos exames de laboratórios. Pois é, hoje não é mais. Hoje quem faz é a Santa Casa. E quem faz via Santa Casa é o laboratório Vital Brasil. E melhor, eram apenas 33 tipos de exame. Hoje são 140 tipos de exame diferentes, 324% a mais do que existia quando o PSDB administrou Guaratinguetá. E pior, o cidadão tinha que sair de qualquer canto da cidade, ou vai no AME ou vai no centro de saúde. Olha que transtorno. Imagina o cidadão saindo lá do Gomeral, ter que vir aqui no AME em jejum para fazer exame de sangue. No nosso governo, todas as unidades de saúde podem fazer essa coleta para os exames de laboratório. A ampliação dos exames de diagnóstico no governo do PSDB eram apenas 9. Hoje são 42 exames diferentes, 366% a mais. Nós criamos os mutirões de consultas. 55 mil pessoas atendidas nesses mutirões. E o melhor, o cidadão passa pelo mutirão, é solicitado os exames, ele realiza os exames e volta para ser atendido no mesmo médico que solicitou os seus exames. Reforma do pronto-socorro municipal. Vocês se lembram como era o pronto-socorro? Tinha uma porta de correr lá que fazia um barulho terrível e o cidadão gritava, Dona Maria, seu João, tá na vez! E ficava todo mundo na porta. Fizemos ali uma antessala para atender bem as pessoas. Reformamos o pronto-socorro inteiro, equipamos o pronto-socorro e agora vamos fazer de novo. Há necessidade de uma nova reforma e de uma ampliação. Afinal de contas, 5 anos se passaram dessa reforma que nós já fizemos. Entrega de medicamento em casa, não existia isso no governo do PSDB. As pessoas que são cadastradas e com dificuldade de locomoção recebem o medicamento em casa. Visita a acamados que contam com médico e equipe de enfermagem. Eu não estou falando do PSF, não. Fora do PSF, cidadão que está acamado, está registrado, ele recebe a visita do médico em casa. Todas as crianças nascidas em Guaratinguetá hoje são vacinadas no berçário. Seja criança que nasceu pelo SUS ou nasceu pela rede particular, a prefeitura faz a vacinação. Não existia esse serviço. A mãe tinha que sair atrás de vacina. No nosso governo, a prefeitura vacina no berçário. Criação do serviço de ecoterapia. Que serviço fantástico! As crianças estão tendo uma evolução maravilhosa. Os pais estão, assim, extremamente encantados com esse cuidado da saúde, com o serviço da ecoterapia. Olha, atendimento a diabéticos, que depende de insulina para viver. Em 2004, no governo do PSDB,
tinham 15 pessoas sendo atendidas e todas com ordem judicial. Hoje, nós atendemos 950 pessoas sem nenhuma ordem judicial. Programa de laqueadura e vasectomia, isso não existia. O cidadão do SUS tinha que pagar no particular para fazer. Hoje a prefeitura tem um programa de laqueadura e vasectomia. Órtese e próteses, a prefeitura não entregava. Hoje nós temos um programa e estamos entregando. Então, quantos avanços que nós tivemos na saúde? Temos problemas? Temos sim. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo... O senhor acha que ele pegou isso aí só setorial e querendo... generalizar, eu não tenho dúvida. Olha, mas por isso que eu falo o seguinte, eu acho que a gente tem que estar num nível de maturidade política maior, né? O governo está terminando, vem vindo uma eleição pela frente. Eu acho que precisa apontar aquilo que não vai bem e trazer propostas. Agora, querer desqualificar tudo o que foi feito, achar que nada foi bom, que tudo foi fruto da sorte ou tudo caiu do céu, puxa, não é por aí. Por exemplo, a AGC diz aqui... Deixa eu só terminar essa da saúde, Januário, se você me permite. Depois falam também do índice de desempenho do SUS. Olha, isso aqui foi uma aberração que o SUS tem. Existia uma pressão para que criasse um índice que medisse a qualidade do SUS e foi um desastre do Ministério da Saúde. Desastre esse que já é reconhecido pelo Ministério da Saúde e que eles vão ter que mudar. Olha as discrepâncias. Sabe qual é a cidade que tem a melhor qualidade de saúde no Vale do Paraíba? Você sabe? Silveiras. Não. Silveiras. Se você tiver um troço aqui em Guará, você quer ir para Silveiras se tratar? O cidadão de lá vem para cá. Você quer ir para lá? Não. Pelo SUS, pelo esse índice do SUS, diz que a melhor saúde é de lá. E foi esse índice que o doutor Francisco pegou? O presidente do PSDB. O presidente... Olha, você acredita que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, é o 8º na lista do índice do SUS? Tocantins é melhor que São Paulo. Eu quero saber se você tiver um troço aqui e precisar para um grande centro, você vai se tratar no Tocantins. Não vai. Então isso mostra as distorções desse índice. O governo queria ter um índice para medir qualidade, tipo o IDEB da vida da educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Aí tocaram pressão em cima do ministro, o ministro criou um troço desse. E isso gerou um caos. O prefeito de São José dos Campos está uma arara, porque a avaliação da saúde de São José também foi péssima. Então, aí vem em cima desses índices e começa a querer fazer política em cima disso. Mas tudo bem, faz parte desse momento que nós estamos vivendo. Agora, nós precisamos ter clareza. Nesse momento, o que a população quer é ouvir dos candidatos ou dos pré-candidatos, agora são todos candidatos, já foram homologados, que pontue os problemas que existem e quais são as soluções. Quem já foi governo, venha dizer o que fez, para depois dizer o que vai fazer. Agora não, ficam preocupados de dizer o que eu fiz, se foi fruto da sorte, se não foi fruto da sorte, se foi fruto do trabalho, se não foi fruto do trabalho. Então, eu acho que a gente precisa evoluir um pouco mais na política, né? Eu não sou candidato a prefeito mais. Eu estou terminando um governo, assim como outros governos que aqui passaram, inclusive o governo do PSDB, também deu a sua contribuição. Também construiu o tijolinho da sua história na cidade. E eu não tenho dúvida que construiu os meus. Olha o volume de avanços que nós tivemos na saúde. Eu acabei de dizer. Você imagina, exame de laboratório, tinham 33 tipos de exame. E os médicos da rede não aceitavam, porque a qualidade era horrível. Hoje são 140 tipos diferentes. Exames de diagnóstico eram 9. Hoje são 42. E tudo feito por rede particular e pago pela prefeitura. Você imagina, quem precisava de insulina tinha que ir na justiça brigar para ter insulina. E só tinham 15, o resto tudo se virando. Hoje são 950 que recebem sem ter que recorrer à justiça. Isso precisa ser dito. Centro de especialidades odontológicas não existia, hoje existe. O SAMU antes não existia, hoje existe, que é o serviço de ambulâncias, de resgate de ambulâncias, que nós criamos e que não existia.
Então eu digo a você e a todos os seus ouvintes, é verdade, nós passamos por um momento difícil da dengue. O ano passado foi Lorena. E nós trabalhamos o ano todo, e é alguma coisa que precisa do município sim, mas também precisa do apoio de toda a população para ajudar a enfrentar essa situação. E aí vem nesse momento político e quer fazer terrorismo, ou quer fazer uma campanha publicitária em cima de uma coisa que é tão difícil para o município. Puxa, venha dizer o que vai fazer, como vai fazer. E olha, cuidado, as pessoas que tiveram oportunidade de fazer e não fizeram, quando vem propor o que quer fazer, vai ser questionado. Por que agora quer fazer e não fez quando teve oportunidades? Então, é difícil, Janório. Quando teve oportunidade, o que o senhor quer dizer com isso? É difícil, Janório, você pedir o seguinte, venha pedir para alguém do PSDB avaliar o governo do DEM. Ou venha pedir para o DEM avaliar o governo do PT, e vice-versa. É difícil você pedir isso. É difícil porque é evidente que existe aquele calor eleitoral. E o calor eleitoral muitas vezes faz com que as pessoas tenham comportamento desse tipo que teve no último programa seu aqui. E aí começa a querer descaracterizar tudo aquilo que foi feito. Mas o presidente do PSDB, ele diz que a AGC, que é o grande marco praticamente da administração do senhor, ela foi indicada para vir aqui para Guaratinguetá pelo governador do PSDB, que é o governador Geraldo Alckmin, e que, através de um departamento dele, indicou Guará como indicou, ele queria que colocasse uma fábrica em cada cidade. E ele indicou a fábrica, por isso que ela veio para Guará. Essa é mais uma papagaiada do PSDB. Né? Essa é mais uma, né? Em dizer que o governador que indicou aqui, eram 21 municípios disputando. Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro estavam disputando. Depois, quando ficou focado em São Paulo, tinham lá 6 municípios disputando. No Vale do Paraíba tinha Pindamonhangaba, que é a terra do governador. Você acha que o governador vai falar, não, vá para Guaratinguetá? Se tivesse acontecido isso, que bom, estou com um prestígio espetacular. Prestígio, aliás, que o PSDB local não teve quando foi governador. Aí, ó, ele diz aqui que no governo do PSDB, quer dizer, no governo do Dr. Francisco Carlos, vieram para Guaratinguetá 13 empresas. E que o senhor fala que tem abre uma empresa por dia aqui em Guaratinguetá, e ele disse assim que ele também abriu uma empresa, porque ele trocou a contabilidade do consultório dele. Então, por isso que aumentou tantas empresas assim, e tem uma por dia. Mas que bom que eles conseguiram trazer 13 indústrias ou 13 empresas. Podia ter trazido até mais, que ótimo, eu ia estar aqui aplaudindo. Agora, não venha querer dizer que o que nós trouxemos foi fruto da sorte, ou foi fruto do dedinho do governador. Que isso? Isso é uma brincadeira. O município entrou numa disputa terrível com outros municípios, nós oferecemos condições. Vem dizer que a prefeitura não deu nada. Não deu nada? Deu sim, incentivos fiscais. Vamos pagar os investimentos da compra do terreno e da infraestrutura ao longo de 20 anos, com o retorno do ICMS que eles vão gerar a mais para nós. É evidente que nós entramos nessa disputa. Quanto trabalho para as licenças ambientais para a gente conseguir isso? Olha, não foi por acaso. Tanto é que, olha, Januário, como foi gostoso quando o governador me ligou, eu indo embora para casa, dizendo, Filipe, parabéns, vocês conseguiram. A AGC vai ficar em Guaratinguetá. Puxa, é isso que vale. A maior fabricante de vidros do mundo, que está fazendo aqui o maior investimento da nossa história. Em vez de todos os políticos da cidade estar, pelo menos, reconhecendo, aí vem essa historinha da papagaiada. Não, é que tem a mãozinha do PSDB, do governador. Aqui tem mãozinha nada. Isso é brincadeira. E ele ainda disse aqui, ó, o viaduto quem trouxe foi o Nelson Matídios, e que o Nelson Matídios saiu da administração.
não teve o valor da sua administração. Falou o doutor Marcelo Meireles aqui no nosso programa e a gente anotou isso. Olha, quero dizer da satisfação que eu tive de poder ter como um dos meus assessores o ex-prefeito Nelson Matídios. Ele tinha a sua missão e tinha ali as suas tarefas. E uma delas era correr atrás de recursos. E ele correu, trabalhou, louvável, e a gente precisa reconhecer isso. Agora, só o presidente do PSDB só está dizendo isso porque o Nelson Matídios está coligado com o PSDB agora. Porque se o Nelson Matídios tivesse lançado o Padre Reginaldo prefeito, eu não tenho dúvida que ele não iria falar isso. Mas a gente entende. E olha, quem é o prefeito? De quem é a administração? Nelson apenas aproximou do deputado Valdemar Costa Neto. Quem fez projeto foi a prefeitura, quem desapropriou foi a prefeitura, quem pagou as áreas foi a prefeitura, quem Mas fez toda ele disse que a prefeitura. Ele disse que a AGC comprou o terreno. Comprou, é verdade. Tá vendo como é que ele pensa pequeno? Ele ainda está naquela época de que a prefeitura tem que comprar e doar. Nós não. Nós falamos para o empresário, você quer vir? Compra. Faz o seu investimento, depois eu te dou o retorno. Mas como é que é esse negócio de pensar pequeno? O que é isso? O que quer dizer pensar pequeno? É aquela política retrógrada. De que achar que a prefeitura tem que dar tudo para todo mundo para vir para a cidade. Não, chega. Não é assim. Você quer vir para Guará? Eu te dou todo o apoio, te dou todo o incentivo. Mas primeiro eu quero ver você investindo na cidade. Eu quero que você invista. E com o retorno do ICM que você me agrega, que gera mais para o município, uma parte disso eu vou retornar para você como pagamento desse investimento. E é o que nós estamos fazendo. A empresa veio, comprou o terreno, e tudo aquilo que ela gerar a mais de ICMS, eu vou retornando ao longo de 20 anos para ela. E aí ela vai ser ressarcida desse investimento. E para ela é um bom negócio. É evidente que é. E para o município, então, é um negócio da China. Nós não precisamos investir um centavo. Mas por que você acha que a AGC veio para cá e não foi para uma das 21 outras cidades? O tratamento diferenciado que nós demos. Nós facilitamos todos os acessos que eles precisavam. Tudo. Tudo que eles precisavam nós atendemos, mas prontamente. Olha, disputamos com Pindamonhangaba, disputamos com outros 21 municípios, e Guará foi escolhida. Você acha que foi escolhida por quê? Por acaso? Por coisas que caem do céu? De jeito nenhum, porque teve trabalho. A verdade é o seguinte, nós precisamos reconhecer, e o PSDB precisa reconhecer. É um momento histórico, nós estamos recebendo o maior investimento da nossa história, e não dá para querer tirar esse brilho. Tem que dizer e tem que reconhecer, olha, é verdade, conseguiram viabilizar, que bom. Mas se nós chegarmos lá, nós vamos querer trazer mais, é assim que tem que ser. Mas ele diz aqui, ele foi textual aqui no nosso programa, ele diz que a cidade não evoluiu. O índice de participação do município, quando o doutor Francisco deixou a prefeitura, ele, em 2004, o imposto de renda era de 0,2636. E agora, em 2010, no governo do senhor, é 0,2622. Ele caiu. E ele diz aqui assim, ainda que o Miguel falou que a cidade era dormitório no governo do PSDB. Dormitório é balela, não era nada de dormitório. Tanto é que eles trouxeram as 13 empresas. Como é que o senhor vê? Aí, diz que o índice de ICMS também caiu. Aqui, ó. O ICMS diminuiu no governo do Júnior. Secretaria de Fazenda de 0,36 passou para 0,2636 para 0,2263. Januário, vou dar um número para você. Orçamento de 2004, arrecadado 80 milhões e 400 mil. O ano passado, nós arrecadamos 202 milhões. Quer dizer, 150% maior. E aí vem dizer que não cresceu. Então, em 2004, receberam 80 milhões e 400. Em 2011, eu recebi 202 milhões e projeção para esse ano 247 milhões. Aí vem dizer que não cresceu. Prefeitura em 2004 tinha 1.845 funcionários. Hoje nós temos 3.061 funcionários. O senhor tinha o dobro de o senhor tem o dobro de funcionário que havia... 48% a mais. Desculpa, 65% a mais. E aí vem dizer que não cresceu. Ah, pelo amor de Deus, né?
Gente, vocês estão vendo a dinâmica da cidade. Toda hora nós estamos anunciando uma nova empresa chegando na cidade. Essa é a realidade. A construção civil pegando fogo, daí vem dizer, não, isso é fruto da economia. Aí vão dizer também que esse fruto da economia é por causa do Fernando Henrique, quer ver? Já vão falar que é por causa do Fernando Henrique. E aí vão dizer que o Lula não teve mérito nenhum. Tanto não teve mérito que foi reeleito e elegeu a sucessora, uma mulher que ninguém conhecia. Aliás, o PSDB tem aquela prática de dizer que só eles são bons. Só o governo do PSDB é bom. Quem tem que avaliar isso é o povo. É a população que avalia isso, né? E, puxa vida, se fosse tão bom assim, em 2004 o PSDB não tinha ficado na situação que ficou, né? De 5 candidatos ficou em último, né? E pior, 2008 nem vereador elegeu. Então, quem julga não sou eu, quem julga é a população. Essa é a verdade. É difícil você perguntar para líder partidário para ele avaliar um governo. É evidente que ele vai querer botar todos os defeitos do mundo e vai de repente falar que só o dele é bom. Mas ele diz que a maioria das verbas, tudo que o senhor fez aqui foi com verba do governo do Estado de São Paulo, que é do PSDB. Que bom, agora, né? Foi através do... E essas verbas vieram através do diretório? Pois é, olha que beleza, né? O que é beleza? Olha, que gostosura! PSDB, agora tem PSDB, outro também, tem gostosura e beleza. Tudo que a gente faz que é bom e que avançou na cidade, é dito que foi feito porque veio recurso do PSDB de São Paulo. Olha, eu fico feliz, né? Porque isso de repente mostra o prestígio que a gente tem junto ao governador. E olha que eu não sou do partido do governador. Por que eles não trouxeram, então, todos esses volumes de investimento nos 8 anos, quando eles tiveram o presidente da República junto e governador durante o tempo todo? Puxa vida, sabe? O Januário, prezados ouvintes, eu quero dizer a vocês o seguinte, esse tipo de discussão é o tipo de discussão que não vale a pena fazer, não acrescenta nada. Eu acho que o PSDB tem que vir à imprensa, tem que ir à população, dizer o que eles fizeram, o que foi bom que eles fizeram e o que eles querem fazer. E a mesma coisa nós. Eu tenho que vir aqui, inclusive o objetivo da minha vinda hoje aqui é falar o que nós fizemos, as marcas do nosso trabalho. Não tenho dúvida que o PSDB também deu sua contribuição, eu não estou em dúvida disso. Agora, nem por isso eu vou dizer que é fruto da sorte, que é fruto do governo federal, que é fruto... Não, é trabalho da administração. Mas o senhor teve sorte dele ter feito aquela ponte sobre o Rio Paraíba, que o senhor aproveitou tudo. Olha, então veja, eu não posso tirar o mérito, eles fizeram realmente a ponte. Agora, o que a gente questiona é a forma com que fizeram e a forma com que deixaram. Olha, fizeram uma ponte que ligava nada a lugar nenhum, você sabe disso, eu não estou mentindo, a cidade inteira sabe disso. Entraram no terreno do particular, não pediram licença. Aliás, era uma prática deles. Não pagaram por isso. Não tinha projeto de licenciamento ambiental. E fizeram a obra. E aí uma obra que inacabada, era muito mais bonito chegar no final do governo e dizer, olha, faz parte de um projeto, eu quero fazer, não deu tempo, o que eu consegui foi uma parte, agora o próximo governo enfrenta. Não. Vai lá, sobe com escada quase que não dá para chegar no tabuleiro da ponte. Mas para chegar na ponte tem que subir de escada? Lógico, não tem jeito. Ou de escada ou descer de rapel de helicóptero. De outro jeito não tem jeito de descer na ponte do jeito que era. Então vai lá, inaugura uma obra e ainda sai esparramando o seguinte, olha, falta só as cabeceiras. Para que esse tipo de política? Olha, era muito mais bonito chegar e dizer, olha, faz parte de um projeto, nós estamos tentando fazer, o que foi possível foi isso, agora o próximo governo termina. E aí então o que acontece? Aquilo que era só as cabeceiras, era um volume de problema imenso. Comecei a trabalhar logo no início do meu governo. Primeiro, estava embargada porque a família entrou na justiça e queria ser indenizada pelas terras que foram invadidas. Foi condenada a justiça, a prefeitura, para pagar 1 milhão de multa. R$1 milhão de multa. Segundo, estava embargado também porque não tinha licenciamento ambiental e ali é uma obra numa APP, Área de Preservação Permanente. Então, olha quanto problema. Eu acertei com a família, abri mão, paguei as cabeceiras, consegui fazer os licenciamentos ambientais, 2 anos e meio. E aí tivemos que desapropriar todas as avenidas. Não dá para chegar da ponte até no Campo do Galvão ou da ponte até o Jardim Roni sem entrar por dentro da propriedade particular.
E os princípios da administração dizem que a gente tem que desapropriar e pagar, e não ir invadindo a terra dos outros. E aí eu desapropriei, paguei e foi conseguir recurso com o governo do estado. E aquilo que era só as cabeceiras custou 2 vezes mais do que a ponte. A ponte custou 3. Aquilo que era só 6. Portanto, uma obra de 9 milhões de reais. Puxa, foi duro para concluir essa obra. Então era muito mais bonito chegar e falar, olha, tivemos dificuldade, não deu tempo, não conseguimos o recurso inteiro, mas entregamos uma parte da obra. Não. Sair dizendo que a obra é uma beleza, faz inauguração e diz, agora falta só as cabeceiras. Ora, isso é uma brincadeira que não pode acontecer. Então, olha, o Januário, esse tipo de embate é um tipo de embate que não leva a nada, não contribui a nada, né? Eu acho que a gente tem que vir exaltar aquilo que cada um fez, dizer o porquê fez, como fez. Ele, na parte política, o presidente do PSDB diz que o DEM poderia ter ido para o PSDB, mas ele não roubou o DEM. Não roubamos também vice-prefeito. Não fomos atrás para tirar a vice para levar para outra chapa. E é isso que ele falou. Essa foi mais uma da papagaiada, né? Não foram atrás. Não, realmente não foram, né? É só levar a nominata para poder ser publicado. Gente, olha para você ver como é que as pessoas são difíceis e complicadas, né? Eu sou membro da executiva estadual do Democratas. Será que passou na cabeça desses iluminados daqui que eu iria perder o DEM? Só na cabeça desses iluminados. E aí, quer dizer, acaba ficando exposto. Né? Já põe toda uma turminha lá dentro e joga dentro do DEM achando que vai tomar o DEM. Que coisa chata. É evidente que quando eu fiquei sabendo, eu fui conversar com a pessoa que eu tenho mais relação no DEM. E a pessoa até levou suas. Imagina, isso não aconteceu. E aí, quando viu o que tinha acontecido, olha, está revertido. Aí eu até pedi para ele, olha, não reverta agora não. Espera um pouquinho, está faltando uma semana. Assim, aqueles que vieram para tomar o DEM, fica dentro do DEM comigo, de repente vão me ajudar nessa próxima eleição. Né? Então, aí eles estão lá, filiados. Até convido para que venha participar da eleição junto com a gente, que venha somar junto com a gente. Né? Não vai dar para ser o presidente, vice, enfim, tal, no comando executivo, mas a gente abre aí um espacinho para eles participarem, ajudar, já que a vontade era tão grande de estar dentro do DEM. Puxa vida, rapaz, esse aí saiu tiro pela culatra, viu? Que chute. E ele diz ainda que a Secretaria de Obras está totalmente sucateada e o SAEG, então, está pior ainda, minha gente. Como é que... Convidar para ele ver o relatório fotográfico que eu tenho quando eu assumi no dia 1º de janeiro de 2005 e fazer uma comparação. Aí ele vai poder dizer o que está mais sucateado. Na realidade, é visão diferente de gestão. Né? Nós estamos partindo, sim, para o aluguel de equipamentos. É muito mais barato para a administração e muito mais eficiente. Olha, você colocar um equipamento como uma moto-niveladora de R$700 mil, uma Patrol, na mão de um operador que ganha R$1.500, olha, parece alguma coisa complicado. Você colocar uma carregadeira de 250, R$300 mil na mão de um operador que ganha R$1.000, também é complicado. A prefeitura, por exigências de licitações para tudo, é tudo mais complicado. Quebra uma peça, você tem que licitar, dela leva um determinado tempo para licitar e isso fica tudo parado. E aí muitas vezes vem peças que são peças de qualidade não muito adequada. Isso tudo é dificuldade da gestão pública. E aí a administração precisa ir encontrando caminhos para destravar, para poder andar com uma velocidade maior. Quando você licita e contrata equipamentos, você paga por hora trabalhada. O cidadão quebrou a máquina, não quebrou a máquina, o problema é dele. Ele vai receber por hora trabalhada. É muito mais eficiente, é muito mais barato para a administração. Agora, se acho que o caminho é comprar equipamento, botar para dentro, ter todas aquelas dificuldades, são modelos de gestão diferentes, e eu respeito. Né? A minha visão é um pouco diferente. Eu acho que o poder público ela tem que ir concentrando aquilo que é essencial para o poder público. Saúde, educação, assistência social, segurança pública. Isso tem que ser matéria de mais de relevância para a administração. As demais têm que ir, aos poucos, a iniciativa privada e assumindo o seu papel. O governo está mostrando isso, o governo federal, o governo do estado também.
O poder público não tem braços para abraçar toda a demanda que o Brasil tem e que os municípios têm. E é por isso que estão tendo aí as concessões, as parcerias público-privado. É uma forma da administração conseguir avançar mais. Agora, tem gente que quer andar a passos de tartaruga, vai mais devagarzinho. Ué, cada um tem uma cabeça. Cada um tem um tipo de gestão. Então, olha, Januário, esse tipo de discussão é o tipo de discussão que não acrescenta nada. Eu acho que a gente tem que enaltecer cada um aquilo que foi feito. Então, eu acho que seria muito mais bonito o presidente do PSDB vir aqui destacar o que eles fizeram ao longo dos 8 anos e que eu não tenho dúvida que foram muitos avanços. Então vem aqui, venha dizer, olha, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, agora queremos fazer assim, queremos fazer assado. Não, vem aqui com uma vontade terrível de tentar derrubar e tirar todos os méritos da administração que tanto realizou. Eu acho que não é dessa forma, né? Eu acho que o discurso, né, o debate seria muito mais enriquecido se a gente pudesse, cada um que teve oportunidade de fazer, poder vir dizer aqui o que fez, como fez, por que não fez e o que quer fazer. Né? Então, e aí é evidente, você vai escutar o presidente do PSDB, ele só vai dizer maravilhas do PSDB e vai botar defeito em todos os outros. É entendível isso, a gente tem que entender. Mas, puxa vida, vim querer aqui atribuir tudo a fruto da sorte. Ora, o PSDB precisa acordar um pouco. Em 2008, a população deu uma resposta que ficou assim extremamente estampada. O PSDB teve 11% dos votos e nós tivemos 74% dos votos. Nossa, quer resposta maior do que isso? Quem tem que julgar é a população. Aliás, população essa que julgou em 2004. Se fosse tão maravilhoso da forma que é dito aqui pelo PSDB, não tinha ficado em último lugar em 2004. De duas, uma, ou o governo não foi tão bom assim, ou o candidato não era tão bom assim também. Uma das duas. Então não é por essa seara que a gente tem que ir. Eu acho que cada um tem que vir aqui, aqueles que tiveram oportunidade, vir aqui dizer, olha, fui prefeito, tive oportunidade, fiz isso, fiz aquilo, fiz assim, fiz assado, quero fazer mais nisso, quero fazer mais naquilo, para isso eu vou fazer dessa forma ou daquela forma. Eu acho que isso é muito mais bonito, ganha muito mais esse debate político. Agora, vir aqui, começar a querer desclassificar todos os avanços, e quantos avanços! Olha, dá para você imaginar Guará sem o shopping center, que hoje está bombando? Mas diz que a administração passada já tinha ajeitado tudo e o senhor entrou na água. Eles são bondosos demais. Vão também dizer que o lixão ele já tinha acertado tudo também, que era só eu entrar para acabar com o lixão. De repente vão dizer que foram eles também que fizeram o AGC, a vinda da AGC. De repente vão falar também que foram eles que restauraram a estação ferroviária. De repente vão falar também que foram eles que trocaram a iluminação da cidade inteira com o reluz. De repente vão falar também que foram eles que descentralizaram a assistência social, levaram assistência social para todas as regiões da cidade. De repente eles vão dizer também que eles tinham vontade de asfaltar e não mandar carnê. É isso, só que não deu tempo, né? Soltou carnê antes da hora. De repente eles vão dizer o seguinte, olha, não deu para pagar o funcionário em dia, não deu para fazer o pagamento do funcionário em dia, não foi por nossa vontade. Mas que milagre o senhor fez? Ele asfaltou, o senhor está dizendo que o ex-prefeito Francisco Carlos asfaltou a rua e cobrou o asfalto. Exatamente. E quem não pagou foi executado. Podia até ter perdido a casa dele. Mas como que ele cobrou e o senhor não cobrou? Que milagre o senhor fez? Modelo de gestão. Modelo de gestão. Aperta o cinto. E olha que nós aumentamos o número de pessoal da prefeitura. Mas é muito forte, é muito forte. Isso um cobra, o outro não cobra? Ô, Januário, cada um tem um modelo de gestão. Né? Então será que vão falar aqui também que o asfalto que eu fiz e não cobrou foi fruto da sorte? Ou vai dizer que não era para ter mandado o carnezinho e sem querer mandar o carnezinho para as casas das pessoas? Será que também vão dizer, puxa vida, de 2002 para 2003 não deu para pagar o 13º do funcionário? Aí mandou a turma fazer empréstimo. Será que todo mundo foi fazer por acaso empréstimo para receber o 13º? Também, nossa, foi coisa que a gente perdeu. Que isso?
E eu não tenho aqui o objetivo de começar a colocar dedo digamos, nas falhas administrativas. Eu estou aqui para poder dizer o que eu fiz, como eu fiz. E cabe à população estar discernindo, foi bom ou não foi bom. Hoje eu tenho o sentimento de missão cumprida, quanto avanço nós tivemos em todas as áreas da administração. E aí vem o presidente do PSDB vem dizer que tudo é fruto da sorte. Aí diz que é do governo federal, aí diz que é o fulano, o assessor que fez, o outro não, que foi o governo do estado. Mas fica meio ruim isso, a Estrada das né? Pedrinhas e as estradas rurais foi o governo do estado. Foi. E eu estou dizendo para você, em 8 anos do PSDB, eles tiveram os 8 anos de governador e 4 anos do governo Fernando Henrique. Não recapearam 1 centímetro de estradas vicinais, nem 1 centímetro. Eu recapeei todas. Então, olha, o Júnior Felipe está com um prestígio fantástico, governador, e eu fico muito feliz por isso. Então, vem dizer que isso é fruto da sorte? De jeito nenhum, isso é fruto de trabalho, de vontade política. Olha o volume de investimento que nós fizemos no Jardim do Vale. Nenhum prefeito na história de Guará investiu no Jardim do Vale o que eu já investi. Mais de 20 milhões, e agora vão ser mais 5 milhões. Vai dizer que também isso é fruto da sorte? Olha, fica ridículo falar isso. Fica vergonhoso. Não dá. Muda o discurso. Tem que dizer para eles, muda o discurso, porque desse jeito está ficando ruim para vocês. Olha, a população tem discernimento. O povo sabe separar uma coisa da outra. Olha, eu preciso fazer críticas, sim, vamos fazer. Mas vamos também reconhecer, por exemplo, olha, o complexo lá do Cabo Chicão, da Ponte Cabo Chicão, puxa, como foi bom para a região da cidade, como foi bom para a cidade. E a gente tem que reconhecer. Podia ter tido alguns cuidados, porque deixou alguns problemas que eu tive que resolver. E aí você me pergunta, que tipo de problema? Olha, aquela cabeceira da ponte que fica do lado da Codesg, do lado do Beira-Rio, aquilo ali era área verde. E a área verde não pode ter via pública. Fizeram na área verde. Eu tive que resolver. E resolvi. Mas nem por isso eu tiro o mérito da ponte do Cabo Chicão. Aquela outra margem, que é lá do Jardim Primavera, era dentro do terreno dos padres lá, do seminário Frei Galvão. Terreno do particular. Entraram no terreno dele e não falaram nem se iam usar. E pior, quando os padres viram, foram lá reclamar. E sabe o que disseram para eles? Olha, vamos fazer um acordo. Eu vou asfaltar a Vila São José. E aí eu não cobro do seminário e o senhor me dá esse terreno. Tá bom. Os padres acreditaram nisso. Tudo de boca. Aí sabe o que aconteceu? Asfaltaram a Vila São José, mandaram cobrança, que não chegou, e executaram na justiça. Você já imaginou como é que os padres estavam bravos no começo do meu governo? Nossa, queria matar um. Mas nem por isso eu tiro o mérito da obra. Talvez tenha faltado um pouquinho mais de cuidado para fazer de forma certinha. Quer ver uma outra obra que eu também tenho que tirar o chapéu? Estação de tratamento de esgoto do Campo do Galvão. Puta, uma obra fantástica. E a gente tem que aplaudir. Pena que entraram no terreno do particular, não pediram licença, não pagaram, e o proprietário hoje está com uma ação em cima do município. Quer receber, ué. O terreno era dele. Então, mas nós não podemos tirar o mérito, é uma obra fundamental de tratamento de esgoto. Então é isso que eu quero propor. E dizer ao PSDB e qualquer outro partido, vamos fazer um debate maduro. De saber sim reconhecer aquilo que for bom. E aquilo que tiver algum problema, vamos apontar. Agora, querer achar que tudo é fruto da sorte? Pô, então eu sou um cara iluminado. Eu estou um cidadão extremamente sortudo. Começar a jogar na Mega Sena, pô, de repente eu ganho nisso. Né? Então, não dá. Por aí não. Né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente precisa admitir os avanços, admitir os acertos. E aqui eu quero dizer do respeito que eu tenho a todos os ex-prefeitos. Ao Walter Mello, ao meu pai, ao Nelson Matídios, ao Francisco Carlos, que teve grandes avanços. Gente, é difícil ser prefeito. Não é fácil, não. Não é brincadeira. É muito trabalho, é muito empenho, é muita dedicação. Então a gente tem que saber reconhecer. Mas tem gente que fala que o senhor não fez nada. Ué, se você me permitir dizer um pouquinho daquilo que nós fizemos, e aí as pessoas vão começar a relembrar. E aí é natural que as pessoas esqueçam mesmo. Olha, você imagina, vamos começar a tentar imaginar. No meu governo, nós viabilizamos o shopping Buriti. No meu governo,
Nós entregamos o complexo viário Governador Mário Covas. No nosso governo, nós entregamos o viaduto do Paturi, que vai fazer Guará explodir de crescimento. No nosso governo, nós viabilizamos a AGC, o maior fabricante de vidros do mundo, que está fazendo aqui em Guará o maior investimento da nossa história. Uma das grandes marcas, desocupação das áreas de risco, que até agora empurraram com a barriga. Nós vamos entregar 1.300 casas e vamos tirar todas as áreas de risco da cidade. Já entregamos 268, agora em agosto mais 500, e no início do ano que vem mais 528. Portanto, tem condição de desocupar 100% da área de risco. Que marca maravilhosa! Quem é que fez isso? Vai dizer também que é fruto da sorte? Acabamos com o lixão, que era uma vergonha. Uma fedentina, uma referência negativa e pior. No início do segundo ano do governo do PSDB, assinaram um ajustamento de conduta, um acordo com o Ministério Público, com a Sabesp, dizendo o seguinte: em 8 anos nós acabamos com o lixão. Desses 8 anos, eles tiveram 7 anos para tentar acabar. E o que foi feito? Tentaram levar para o Tamandaré. Aí foi uma guerra lá no Tamandaré. E eu tive só 1 ano para fazer, em 2005. Porque senão, a partir do dia 1º de janeiro de 2006, uma multa diária de R$3.000 e num ano R$1 milhão. E nós fizemos, nós cumprimos o TAC que foi feito com o Ministério Público. A estação ferroviária era o nosso maior patrimônio, estava caindo. Aliás, eu tive que pagar. Compraram, mas eu paguei e restaurei. Hoje está linda lá, é um centro de capacitação do magistério. Conseguimos transformar Guará em instância religiosa. A partir do ano que vem, Guará vai receber recursos exclusivamente para investir em estrutura urbana, estrutura turística. O Reluz, quando assumi a prefeitura, tinha 5 contas atrasadas da Bandeirantes, 5, por falta de pagamento, e 10.400 pontos de luz acesos na cidade, sucateados, que consumiam o mundo e gastava muito e iluminava nada. Nós estamos entregando agora com 17 mil pontos de iluminação, 70% a mais, e a iluminação inteirinha nova dentro de um padrão de eficiência energética, ilumina mais e gasta menos energia. A descentralização da assistência social, que é isso? Que explosão que foi feito! Nos 4 cantos da cidade nós temos a unidade do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Além disso, nós temos centro de referência de assistência especializadas, temos centro de informática, o CIDA. A revolução no ensino profissionalizante, a Maria Lúcia Runha, você sabe disso, e todos que estão ouvindo sabem disso. Quando eu assumi, acontecia os cursos de ensino profissionalizante lá do lado do Ícaro. Eram 6 cursinhos. Pintura de tecido, pintura em quadro, bordado e alguma outra coisa a mais. Hoje são 200 cursos diferentes, 6 mil pessoas sendo capacitadas por ano. A AGC, junto com o Senai e com a Prefeitura, estão fazendo o curso e os 60 melhores alunos sairão contratados e vão ser treinados na Europa, para quando a empresa entrar em operação ano que vem, eles já virem atuar aqui em Guaratinguetá. Quanto avanço no ensino profissionalizante, é uma história antes do meu governo e outra depois do meu, eu não tenho a menor dúvida disso. Asfalto sem cobrança. Vai dizer também que mandou carnê por descuido? Se foi por descuido, por que não mandou recolher? Por que não deixou de executar na justiça? Eu fiz e não cobrei. Isso precisa ser reconhecido. Vai dizer também que é fruto da sorte? Quantos bairros nós asfaltamos? Vila Rosa, Vila Regina, Santa Clara, Santa de Virgens, Vila Brasil, o Alamedas terminamos e fizemos em torno da Alcina, a Escola Alcina. Jardim do Vale, 30 ruas pavimentadas e um desafio imenso da drenagem. E agora, nós vamos contratar mais 5 milhões de reais para drenar a Rua 24 e a Rua 41, que vai permitir concluir toda a pavimentação do bairro. Parte das ruas do Jardim Esperança, parte da Vista Alegre, a Rua Belém, Olinda e Niterói, até dia 15 de julho eu entrego o sistema viário Mário Covas, a ligação do Jardim do Vale com a Colônia, que beleza! Aquilo ali nem cabrito ferrado em dia de chuva subia. Vai lá ver que obra maravilhosa que ficou. 4 quilômetros de asfalto novo, sentido Pedrinha Gomeral. 4! Recapeamento de todas as estradas vicinais. O que a história inteira levou para fazer, nós fizemos o recapeamento. Colônia, Pedrinha, Pilões e Guará Rocinha. Recapeamos
Avenida Padroeira do Brasil, Avenida Santos Dumont, Avenida JK, Avenida Rui Barbosa, Rua Visconde, Rua Almirante Barroso, Rua Alberto Barbeta, Rua Alexandre Fleming, a Rua Marieta Rodrigues Alves. E o Melhor Caminho, o programa Melhor Caminho de perenização de estradas rurais, mais de 30 quilômetros de estradas rurais. O governo que mais investiu nas questões ambientais da história de Guará, eu não tenho dúvida disso. E desafio qualquer um vir trazer números e vamos conversar. Acabamos com o lixão, que desafio. Isso aí valeu um governo inteiro. O povo do Santa Luzia sabe do que eu estou falando. Aliás, Santa Luzia, que eu levei água tratada, que troquei iluminação, que ampliei a creche 2 vezes, que ampliei a escola 2 vezes, que levei casas do CDHU, que fizemos asfalto em torno da escola e que agora, nesses próximos dias, vou me reunir para dar ordem de início de serviço da última obra que falta, drenagem e pavimentação do Santa Luzia, 16 milhões de investimento. Fizemos calçada que liga André Broca Filho até Santa Luzia, com um acostamento que não tinha. Quanta gente morreu ali naquela estrada? O esgoto tratado de 12%, vou entregar com 54%, 3 vezes mais o que a história inteira fez e melhor. Uma parceria público-privado contratado que vai garantir até 2024 100% do esgoto tratado em Guará. Programa Semente da Manhã, o programa de educação ambiental, premiado pelo FEIDRO como o melhor programa de educação ambiental do estado de São Paulo, com feiras verdes e com fóruns de meio ambiente. Programa Microbacia Hidrográfica nas propriedades rurais, programa de mata ciliar. Apenas 15 municípios no estado de São Paulo conseguiram, Guará foi uma delas. Vai dizer de novo que é fruto da sorte? É fruto de trabalho. Tá aí. Projeto Corredor Ecológico, me permita, eu preciso falar. Eu preciso falar porque é até uma resposta ao PSDB, que vem aqui dizer que é tudo fruto da sorte, e isso não é verdade. O projeto Corredor Ecológico, que vai fazer 100 mil hectares de matas ligando a Serra do Mar com a Serra da Mantiqueira, e Guará é uma das parceiras da Associação Corredor Ecológico. O programa de arborização urbana, nunca teve isso em Guará. Fizemos um inventário arbóreo para saber quais as árvores que nós temos, as espécies que nós temos, onde elas estão plantadas, para ter uma política de arborização urbana. Isso nunca teve. E além disso, nós temos, nesse PROARB, vários projetos. Adote uma árvore, adote uma área verde, projeto de parques ambientais, por exemplo, do Santa Clara, por exemplo, esses parques lineares, lá do Jardim Primavera, esse aqui em frente ao shopping center que eu acabei de entregar, na rua Anísio Novaes, que até o final do meu governo eu entrego. O projeto Crescer Junto, cada criança registrada em Guará ganha uma árvore. Estamos plantando e dando uma placa com o nome das crianças lá. Os pais ficam orgulhosos. O programa Produtor de Água é pagar para o produtor da zona rural, que tem práticas de conservação de solo, que tem a plantação de matas nativas, que protege as suas nascentes, que ele receba por esse serviço ambiental prestado. É a primeira cidade do estado de São Paulo a fazer isso. Então eu digo para você e a todos os ouvintes, o governo que mais investiu na história de Guaratinguetá nas questões ambientais. A saúde eu já falei, os grandes avanços. Me permita falar da educação. Fizemos o Estatuto do Magistério, que é a vida do funcionário da educação. Implantação do plano de carreira do magistério. Hoje, o professor tem plano de carreira. Não tinha. Se somarmos o plano de carreira da educação e o plano de carreira do médico do pronto-socorro, eu estou dizendo que 1/3 dos funcionários da prefeitura hoje tem plano de carreira. Por que o PSDB, quando foi governo, não fez o plano de carreira? Ficou 8 anos e não fez. Eu fiz 1/3. Se eles tivessem feito também 1/3, nós já teríamos 2/3, faltando pelo menos mais 1/3. Vai falar também que isso é fruto da sorte? É fruto de trabalho. É fruto de trabalho. Criamos o Centro de Capacitação do Magistério na Estação Ferroviária. Realizamos 2 concursos públicos. Atendemos a lei do piso salarial e da jornada agora, recentemente. 2/3 do contrato do professor tem que ser dentro da sala de aula e 1/3 fora da sala de aula. Isso deu um impacto violento na folha de pagamento da prefeitura. Construímos 5 novas escolas, São Manuel, Pingo de Ouro, Parque do Sol, 2 na Coab. Construímos 50 novas salas de aula nas escolas já existentes. Isso equivale a 10 escolas de porte médio.
Municipalizamos mais 4 escolas estaduais. Fizemos 20 quadras poliesportivas novas e cobertas. Reformamos mais 9 e cobrimos essas outras 9. Portanto, 29 quadras poliesportivas. Ampliação da frota escolar. Eram 12 e a grande maioria estava no cavalete. Estou entregando com 59 combis. Sábado agora ficou na praça 30 Kombi zero. Somada com mais 29 de 2011, nós estamos entregando 59 combis, o modelo 2011 e 2012. Completamente diferente da forma que eu recebi. A nova relação entre prefeitura e APAI. A APAI antes era vista pela prefeitura como a prefeitura fazendo um grande favor para a APAI, quando na realidade não é isso. É a APAI que faz um grande favor. Nós multiplicamos os repasses a ponto de dizer que hoje, de cada 10 reais que a APAI custa, 7 é a prefeitura que põe, 70% é a prefeitura que arca com a APAI. Antes vivia pedindo misericórdia e esmola na porta da prefeitura, e hoje não. Ela tem o caminhar das próprias pernas, tem essa autonomia que a prefeitura dá. Vai ver a nossa APAI, que beleza que tá, e vai ver como é que estava quando eu assumi. O programa Escola para Todos, inclusão escolar, que desafio que era isso. As crianças que tinham algum tipo de necessidade especial, para incluí-las na sala normal, como foi difícil. Quanta capacitação dos nossos professores nós tivemos que fazer. Implantamos o ensino de 9 anos, não era isso. Avaliamos os nossos alunos, não se avaliava. Prova Brasil, Saresp, Provinha Brasil, e a gente tem percebido a evolução da qualidade da nossa educação. Diversos programas foram implantados. Projeto Brinquedoteca, projeto de natação, projeto de basquete, combate ao bullying. Programa Educando pelo Esporte, que é a prática esportiva no contraturno da escola. Ou seja, a criança estuda de manhã, à tarde ele vai fazer prática esportiva e vice-versa. Programa Reação, uma parceria com a BASF, que programa fantástico. Isso tudo coordenado pela Universidade de São Paulo, para ensinar física e química para os alunos de forma mais fácil, mais didático, com experiências práticas. É fantástico. Projeto de leitura instalado em toda a rede. Toda a rede está com um projeto de leitura acontecendo. Estamos, nesse momento, elaborando o Plano Municipal da Educação. É o que nós queremos para os próximos 10 anos e estamos consultando a comunidade escolar. A nossa EMTEP, nem preciso falar, que fantástica a nossa EMTEP. E a maior prova dessa pujança do ensino profissionalizante foi a vontade que o Senai viu em Guaratinguetá, e estamos criando essa parceria, estamos doando o terreno e o Senai vai construir em Guaratinguetá um investimento de 30 milhões de reais. Nós vamos, enfim, ter a nossa escola do Senai em Guaratinguetá, ali na SECAP, na avenida que vai ao São Dimas, que é a Avenida São Dimas. Na questão de desenvolvimento, quebramos aquela legislação que travava Guará. E a maior prova disso são os números de crescimento. E aí vem dizer que é fruto da economia. É verdade, a economia ajuda. Mas do mesmo jeito que ajuda Guará, ajuda todas as cidades. E compare aqui na nossa região o volume de crescimento que as cidades de cada cidade da nossa região têm. Vamos comparar cidades do mesmo porte. Não adianta querer comparar Guará com Campinas e com São José, porque não é do mesmo porte. E aí você vê 2004, o último ano do PSDB, foram registrados 35 mil metros quadrados de construção em Guará. Já em 2005, quando a gente começou a quebrar as barreiras, foi para 64 mil, dobrou. Vai dizer que é fruto da economia? 2005 não estava bombando a economia. Isso aqui era demanda reprimida, era legislação arcaica que travava a cidade, e já dobrou em 2005. Em 2006, já foi para 122 mil metros. Em 2007, 211 mil metros. Em 2011, 370 mil metros. Aí bombou de vez. 10 vezes mais do que se registrou em 2004. E vai atribuir tudo isso à questão de economia. Isso aconteceu também para Aparecida, aconteceu para Putim, aconteceu para Roseira, aconteceu para Lorena, Cachoeira, para todas as cidades, para Cruzeiro. Vai ver se elas explodiram dessa forma. Nós fomos buscar os investidores, nós fomos facilitar a vida deles para que eles pudessem gerar em Guará a oportunidade de emprego, a oportunidade de negócios, a oportunidade em si para a nossa gente.
Quantas empresas nós anunciamos? A espanhola, a Lukoil, a Liber Aerospace, inauguramos no começo do meu governo, que depois, infelizmente, pegou fogo, e que agora, até agosto, setembro, vai estar reinaugurada. A empresa Nossa Telha, o centro de distribuição das lojas TED, a ampliação da Basso, que estava indo embora para a Argentina, uma unidade, e que graças à nossa lei de incentivos, ficou em Guaratinguetá, porque senão não ia ficar e ia embora. Ampliação da Liber, você estava lá, eles anunciaram mais 200 milhões. Que beleza de investimento da Liber, beneficiado com a lei de incentivos do município, porque senão também não ia. Ia para a Rússia, a unidade que eles estavam fazendo. Ampliação da Tecno, ampliação da Eaton, a vinda da transportadora Capivari. O nosso shopping center que nós trouxemos, a La Bufalina, o Comercial Atlântico Ambev, e, evidente, a nossa grande AGC. Um momento especial, que momento gostoso. Hoje nós temos 12 prédios em construção. 10 com 10 andares e 2 com 20 andares. A legislação antigamente não permitia ter. Era um determinado gabarito, ou seja, era uma determinada altura. Aí vem dizer aqui que não, isso é fruto da Caixa Econômica. Não. Se tivesse aquela legislação arcaica, não ia poder construir esses prédios altos. A legislação não permitia. Se a gente tiver a começar a comparar, eu acho melhor não ir para frente. Eu acho melhor cada um vir dizer aqui o que fez e o que quer fazer. É muito mais negócio. E tem que parar de querer achar que tudo é fruto da sorte. A população sabe discernir uma coisa da outra. Tanto soube que em 2008 deu a mim e ao meu vice-prefeito Miguel a maior votação que um homem público já teve na história de Guará. Ou também vai dizer que isso é papagaiada, é balela, é coisa da sorte. Não dá para dizer, né? Isso não dá para dizer que é coisa da sorte. Um minutinho só. Vamos falar que o seu Mário agora é de todos os bancos. O seu Mário, ele está expandindo e vem aí mais 4 agências do Bradesco Produtos. A Fiat, minha gente, não tem IPI e o carro lá é o mais barato. É 22 e lá vai pedrada. Sabe por que ela vai pedrada? Porque sempre dá um jeitinho de você fazer um negócio espetacular lá na Fiat do meu amigo Chichico. A Dafra está com lançamento novo, já é a 2ª moto mais vendida. Chega na Dafra, ali em frente à cooperativa. E olha, minha gente, a Skyfit 80 canais, só R$ 39,90. É só ligar para Sky direto 0800 880 1717. Gramado Móveis está com mais uma loja lá no Buriti Shopping. Aumentou muito porque é móveis para toda a vida. Senhor prefeito, nós temos aqui e o ouvinte pode ligar. Olha só, vamos liberar, mas Janu, demorou para liberar. Deixa eu só concluir mais uma coisa, se você me permite. Pois não. Que também foi dito a respeito da questão do polo industrial, né? É. Também foi dito aí, né? Você falou disso do polo 1 e do polo 2, né? E o presidente do PSDB disse que não foi no governo do PSDB e que não sabia que governo que foi e deixou no ar uma dúvida se isso era mais antigo ou menos antigo. Então, o que eu lembro que ele falou que até hoje não deram a escritura. Então, engraçado, né? Eles tiveram lá 8 anos, por que não deram? Por que não trabalharam para dar? Sabe por quê? Em 93, no dia 23 de setembro de 93, a administração fez um decreto desapropriando o Polo 1. O PSDB entrou na prefeitura em 97 e ficou por lá 8 anos. Por que não procurou resolver? Também ficou quietinho. E os terrenos que tinha foram doando para um ou para outro. Tudo bem, até aí tudo bem. E aí vem cobrar de mim por que eu não fiz. Agora eu vou dizer que eu fiz. Em 2009, nós fizemos um acordo com a família Capio. Era 2.550.000. A família Capio abriu mão de 1,5 milhão. E fechamos o acordo em 1,050.000. A prefeitura deu 350 mil em dinheiro e o restante num imóvel, aqui no centro, que é onde funcionava a Secretaria de Turismo, você se lembra? Em frente à nossa caixa, nosso banco, próximo do mercado municipal. E em 2010, no dia 31 de maio de 2010, a prefeitura, enfim, recebeu a sua escritura. E a partir daí, nós estamos agora fazendo
o projeto do loteamento, porque nem isso fizeram. Tinha uma área bruta lá, abriram uma rua com patrol e saíram distribuindo lotinho para os outros. Nem projeto tinha. Engraçado. Aí vem dizer que eu que não fiz. Então tem que tomar cuidado antes de sair falando as coisas, né? Foi feito o decreto de desapropriação em 93. 4 anos depois o PSDB entrou, ficou 8 anos e saiu como se nada tivesse acontecido no Polo 2, no Polo 1. E aí nós entramos, chamamos a família, negociamos, pagamos, tivemos a escritura e agora nós estamos elaborando, já está em fase muito adiantada, do projeto de loteamento, porque aquilo é um projeto de loteamento, e projeto de loteamento precisa ser aprovado nos órgãos licenciadores, não é só na prefeitura, fazer os desmembramentos dos lotes, gerar as respectivas escrituras e aí sim entregar para cada uma das empresas que lá estão. Isso tem trabalho. Isso não é assim do dia para a noite, nas coxas, correndo, vai de qualquer jeito. Não é. Depois Polo 2, mesma coisa. Em 95 também fizeram a desapropriação. E daquele jeito. Faz a desapropriação, não fala para o proprietário, não paga nada e toca distribuir terreno para os outros. No dia 30 de setembro de 2010, nós conseguimos uma ordem judicial para registro de imóveis no nome da prefeitura. E aí agora nós estamos fazendo também o projeto de criação desse loteamento para aí sim entregar a escritura para cada um. Por isso que eu falo para você, quer fazer as coisas? Vamos fazer, mas vamos fazer certo. Porque sai fazendo tudo de forma atrapalhada e vai gerando cada vez mais problema para a administração futura, né? Então, é verdade, esse problema não foi gerado no governo do PSDB. Mas esse problema passou da mesma forma que entrou, os 8 anos sem fazer nada. E deixa para o próximo vir. E nós tivemos que resolver. E resolvemos, estamos resolvendo. Então essa é uma informação importante, né? Porque, engraçado, fala como se não tivesse passado pela prefeitura, é como se o problema fosse só meu. Aí, o ouvinte Rubens do Portal, ao deixar o governo, acenda a luz da cruz da caixa d'água no portal, pois ela ilumina todo o seu primeiro mandato. Faz 4 anos que está apagada, que se seu candidato ganhar ou não, mas que acenda a luz do Cruzeiro, ele está pedindo. Ele até me faz recordar, no início do nosso governo, em 2005, nós conseguimos a doação de algumas empresas da cidade para fazer a ligação do Cruzeiro ali da caixa no portal. E realmente é muito bonito, ficava a cidade inteira, em vários pontos da cidade você conseguia ver o Cruzeiro. E isso foi a iniciativa privada até que deu, né? Eu vou levar isso em consideração, acho que vale a pena realmente acender de novo. Reinaldo da FEG ligou e disse sim, a rotatória está no meio da área verde, mas continua verde, como gramado e tudo. Mas a sede da Codesg, sim, está no meio da área verde, cheio de construção civil. Não, só para poder responder para ele, que era verdade mesmo. A Codesg estava na área verde, assim como a avenida que abriram para o Cabo Chicão também. E aí eu tive que regularizar. E aí, ao regularizar, toda aquela área deixou de ser área verde. Nós fizemos uma troca no registro de imóvel. A legislação permite que, se você tiver uma área lindeira a esse loteamento para trocar, você pode trocar. Então, aí nós fizemos todo o procedimento, trocamos, de tal sorte que está tudo regularizado. Então, aquela área todinha hoje não é mais área verde, é uma área que pode ser utilizada. Portanto, regularizou também a situação até do prédio da Codesg. A Heloísa do Jardim Esperança diz, quando termina a pavimentação do bairro, porque as ruas têm verdadeiras crateras? Olha, a Jardim Esperança, pavimentação, nós estamos enfrentando com recursos do governo federal. A prefeitura, com recurso próprio, ela não consegue. Então, a situação da liberação de recursos por parte do governo federal tem judiado muito do município. E não só Guaratinguetá, é Brasil inteiro. E os deputados todos sabem disso, eles estão sabendo essa aflição que os municípios estão passando, porque na realidade celebra o convênio, a Caixa avalia o projeto, aprova o projeto, libera para que você licite, você licita, e aí na hora de liberar o recurso é um caos.
Aí vem sempre aquela desculpa que o Ministério não repassou, que o Ministério ainda não liberou, e ficamos nós aqui desesperados tentando fazer a liberação de recursos. Efetivamente, processo de liberação de recursos do governo federal tem judiado muito, a ponto de que, neste ano, eu evitei ao máximo pegar emendas do governo federal, porque eu tenho certeza que iria gerar problema para as administrações futuras. Então, achei mais prudente segurar um pouco e não passar adiante essa questão de convênio com o governo federal, principalmente para pavimentação. Então, o Jardim Esperança, nós estamos trabalhando para a Caixa liberar mais uma parcela e aí, aos poucos, ir avançando. Eu não vou conseguir terminar o Jardim Esperança, fica, então, para o próximo governo terminar. Prefeito, nós já estamos no nosso finalzinho, tem várias perguntas aqui, nós vamos passar para a sua assessoria, para o senhor estar podendo responder. Agora, no finalzinho, como tradicionalmente, né, a gente deixa esse finalzinho para o senhor vender teu peixe. Pode falar o que quiser, da maneira que quiser. E muito obrigado pela presença. Olha, eu, na realidade, eu entendo esse momento político, né, esse momento em que alguns cutucões vão acontecer de um lado, outros cutucões vão acontecer de outro. Quero dizer do apreço, do respeito que eu tenho ao Dr. Marcelo Meirelles, um grande médico, uma família tradicional, carinho que eu tenho à dona Leda, sua esposa, aos seus filhos, bem como também o respeito, o apreço que eu tenho ao ex-prefeito Francisco Carlos. Entendo efetivamente esses cutucões, né? Mas é evidente que a gente também tem que estar tendo essa oportunidade de se manifestar e até dizer que a gente não concorda com esse procedimento, né? Então dizer, entendo esse momento, acho que o calor político vai fazer com que essas chacoalhadas daqui e chacoalhadas dali aconteçam, mas isso é sempre no campo político, nunca no campo pessoal. Volto a dizer do apreço, do respeito que eu tenho a eles, mas efetivamente eles estão defendendo a sua bandeira política partidária, assim como eu também estou defendendo a minha bandeira política partidária, né? E a gente quer realmente, torce para que os embates sejam nesse nível, de cada um vir dizer aqui o que fez e o que quer fazer. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de fazer, que venham dizer o que querem fazer. Eventualmente apontar erros, apontar falhas, isso faz parte do processo. E a gente tem que estar aberto. Agora, o que nós não podemos aceitar é, eventualmente, tudo aquilo que foi feito, todos aqueles avanços que tivemos, simplesmente ser algo fruto da sorte. Ou tudo aquilo que é bom foi porque o federal deu ou porque o estadual deu. Não, não é bem assim, né? Nada acontece no município se não tiver a vontade, o empenho e o trabalho do prefeito e de toda a sua equipe. Eu não tenho a menor dúvida disso. E dizer a todos os ouvintes de forma muito tranquila: é gostoso chegar num momento como este, poder olhar para trás e verificar quanto avançamos. Me lembro como se fosse hoje, eu ainda com 34 anos, jovem, indo de porta em porta, pedindo às pessoas que me dessem a oportunidade de ser prefeito da minha terra, que se tratava ali de um jovem, novo sim, mas que estava preparado e com muita vontade de poder servir a sua gente. Como é gostoso olhar para trás e verificar que valeu a pena. Temos dificuldades, temos problemas, eu não tenho dúvida, mas avançamos muito e nós tivemos a oportunidade de falar isso e que precisa ser reconhecido, que, aliás, a população reconheceu. Deu a mim a maior votação que um homem público já teve na nossa história. E isso me dá uma alegria imensa. Não dá para chegar no final desses 8 anos, ouvir por parte de algumas lideranças simplesmente que isso tudo se trata do fruto da sorte, do acaso. Não, não é verdade. Então eu quero dizer a todos, de uma forma muito clara, que eu estou em paz, o meu espírito está tranquilo, aquele sentimento de missão cumprida. Valeu a pena todo esse trabalho, valeu ter avançado tanto, tantas noites mal dormidas, tantas preocupações. Puxa, quantos momentos difíceis e quantos momentos bons. Ao longo desses 8 anos, quantos momentos que marcaram a minha vida, a perda da pessoa que era mais importante da minha vida, meu pai, como foi difícil, mas a maior alegria que a vida me deu enquanto prefeito de ter tido João Pedro, meu filho, a minha maior riqueza, de poder chegar ali na frente e dizer a todos: filho, olha o que a gente fez. Meu filho que me acompanha e é até gostoso, de repente ele me chama a atenção: papai, olha esse buraco, papai, olha esse mato.
E eu digo, Adriana, até em casa meu filho me questiona, as pessoas me cobram. Mas enfim, como foi válido? Mas como cobra o negócio de buraco e mato? E estamos avançando. A cidade está se sentindo, vendo de forma clara que estamos avançando. Então dizer a você, Januário, e a todos os ouvintes, nesse momento, muitos vão querer destruir aquilo que fizemos. E o que me dá paz e tranquilidade, os dizeres de um frei que eu tenho um carinho muito grande, que é o Frei Inácio Larrañaga, e que me dá tranquilidade de passar por esses momentos. Exatamente aqueles momentos em que as pessoas tentam destruir a qualquer força aquilo que a gente fez. E aí então diz Frei Inácio, abre aspas, as pessoas plenamente realizadas, e eu me sinto, não precisam intrometer-se com ninguém, mas as espiritualmente estéreis e inválidas, essas veem uma compensação tentando destruir nos outros aquilo que não foram capazes de fazer em si ou por si. Eu estou feliz, me sinto realizado, não preciso ficar questionando, batendo, tentando desmerecer o trabalho de outros que por aqui passaram. Eu não preciso disso. Eu quero, assim, sempre ter a oportunidade de dizer o que eu fiz, como eu fiz e por que eu fiz. E aí cabe a cada um dos munícipes fazer o seu julgamento e dizer se valeu a pena ou se não valeu a pena. No meu sentimento, é o sentimento de missão cumprida. O meu muito obrigado a você, Januário, a todos vocês, ao prezado Zé Maria que me acompanha, todos os ouvintes, o meu muito obrigado por essa oportunidade de falarmos um pouquinho daquilo que marcou. Excelente. Muito obrigado, senhor prefeito. Parabéns. Desabafou, né, senhor prefeito? Desabafou, senhor prefeito. É duro falar que não faz nada. Esse programa é sobre inteira responsabilidade do radialista Januário Sanini, que sou eu. Obrigado, boa tarde.